aos irmãos e irmãs da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, é a minha saudação. Meu nome é Mário Lama e vou ser o responsável pela condução dos estudos doutrinários da reunião de hoje. Como é de praxe em nossa instituição, nós iniciamos com uma prece, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Mãe Maria de Nazaré, patrona de nossa instituição, e essa espiritualidade que nos assiste e dirige na divulgação da doutrina espírita, o suporte e a permissão necessária para considerarmos iniciada esta etapa de estudos da doutrina espírita. Graças a Deus. E o tema escolhido para a nossa conversa, eu gosto de falar conversa, tá? Porque a gente bate um papo sobre doutrina espírita. É a escala espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 100 em diante, na parte segunda dos Espíritos. Quando Kardec, então, ele inicia a sua investigação do mundo espiritual. E, interessantemente, quando Kardec começa esse processo, através dos fenômenos conhecidos das mesas girantes, quando ele começa a perceber, quando ele percebe que o fenômeno é real, que o fenômeno permite a investigação do mundo espiritual, ou seja, a continuidade da existência depois da morte sempre foi um grande enigma. Todas as religiões, todas as doutrinas espiritualistas nos falam da continuidade da existência. Mas as condições dessa continuidade, elas são extremamente variáveis de doutrina para doutrina, incompletas e muitas vezes até ofendem o nosso raciocínio. Então, o que acontece na maioria das pessoas que pensam? Ou elas vão investigar mais a fundo, ou elas simplesmente deixam de lado e vão cuidar da vida, e vão cuidar dos seus assuntos, e quando morrer, ver como é que fica. Ou vão para a parte materialista, as doutrinas materialistas, do nada. Aqui a gente veio do nada e para o nada se encaminhará. Isso é, às vezes, um raciocínio até um pouco absurdo. Com licença, uma aguinha vai bem. Porque considerar que nós somos frutos de um acidente biológico é minimizar em muito a importância de uma vida humana. Na realidade, a nossa diferença para um repolho é um acidente biológico. Eu acho isso minimizar muito. É falta de realmente de parar para pensar. Mas cada um tem as suas formas de pensar. Mas a questão da continuidade da existência, ela sempre foi um enigma. Cada doutrina, como eu disse, tem a sua forma. Os católicos, doutrina católica, o céu, o inferno, purgatório, algo assim estranho. Os nossos irmãos protestantes, só céu e inferno, foi para lá e não sai nunca mais. Algo incompatível até com a justiça divina e com a misericórdia divina, porque se Deus, nosso Pai, Criador, cobra de nós a atitude de amar aos inimigos, de perdão das ofensas, de misericórdia, como é que Ele mesmo não a pratica em função de alguns erros, ou às vezes gravíssimos erros que possamos ter cometido, mas em apenas uma existência? Quanto dura uma existência? Uma existência dura muito pouco. Uma existência que dure 100 anos, o que já é algo muito significativo. O que é isso comparado com a eternidade? Uma gota d'água no oceano, ser punido para todo sempre por erros cometidos por um período curto de tempo. Que Deus é esse? Que misericórdia é essa? Que nos cobra. Quantos deixam de até acreditar nesse Deus? Eu, por exemplo, a esse Deus, sinceramente, se for esse o Deus, eu estou fora. Tá? Porque eu não consigo entender isso. Nossos irmãos muçulmanos, matando um infiel, irá para Alá
com 70 e tantas virgens, 74 virgens, onde jorra leite e mel. Imagina um lugar onde só tem leite e mel, que coisa enjoada deve ser isso. 74 virgens. O que o sujeito vai fazer com 74 virgens? E as mulheres vão para onde? E o que é o infiel? Dentro da doutrina muçulmana, infiel é todo aquele que não é muçulmano, ou seja, se você está me assistindo e não é muçulmano, você é um infiel e deve ser morto. Olha só os conceitos de determinadas religiões. E quantas vezes a gente deixa de lado, vai cuidar da vida. Kardec tinha essa mesma inquietação, mas a inquietação do humanista, ele não podia admitir, e foi criado dentro da filosofia católica e dentro da filosofia da doutrina protestante, as duas, católico de nascimento, sua família, e protestante pelos seus estudos na Suíça, com Pestalozzi. Ele não podia aceitar isso, mas ao mesmo tempo era um humanista, ele não podia também negar a existência da continuidade da existência, a razão, questionar a razão, as questões existencialistas. Por que eu estou aqui? Qual a razão da dor? Qual a razão do sofrimento? Mal existe, ele tem origem, ele tem foco gerador. Deus é a origem do mal, porque se tudo tem origem em Deus, eu vim de algum lugar, vou para algum lugar. São questões existencialistas. Ele tinha essas questões, mas as doutrinas não lhe respondiam. Quando ele então toma contato com a doutrina espírita, com o fenômeno das mesas girantes, ele então dá início ao seu questionamento. Mas, curiosamente, ele começa a separar o joio do trigo na linguagem evangélica. Ele percebe que não é pelo fato de um espírito estar desencarnado que ele sabe de tudo e que ele muda as suas conceituações que tinha quando estava encarnado. O ato de desencarnar é apenas uma mudança de estado físico, de matéria densa para um corpo espiritual, que é o nosso, mas numa outra dimensão vibratória, que nada altera as características morais do espírito que desencarnou. Ele pode, a partir dessa nova realidade, começar um processo de reavaliação, mas ele não muda simplesmente porque desencarnou. Não é porque alguém desencarnou, que está no mundo espiritual, que sabe de tudo, que se torna um ser maravilhoso, que se torna um ser disponível. Não, não é isso mesmo. E Kardec começa a fazer essa seleção. Tanto ele faz essa seleção que depois, que a partir de um determinado tempo, ele seleciona os médiuns, e eram duas meninas também, com quais ele mais trabalhou, as médiuns, com as quais ele tinha confiança e segurança pela qualidade dos espíritos que ele mantinha o contato. Porque não podemos esquecer que Kardec era um cientista. Ele não era um deslumbrado, ele não era uma pessoa, um místico. Ele era um homem da ciência. E ele tinha muito conhecimento, ele testa os espíritos. Ele faz perguntas que ele sabe as respostas. E a partir daí, ele vai ganhando confiança num determinado grupo de espíritos, que são os espíritos da codificação. E aí ele começa o seu questionamento. E ele acha muito interessante isso, porque a partir do momento que nós lidamos com espíritos, e nós lidamos sempre de todas as épocas com espíritos, ele resolve, de comum acordo com a espiritualidade que o assiste, fazer uma escala. Dividir esses espíritos em graus de categoria de evolução, que ele chamou de escala espírita. E ele diz que, textualmente, que a escala espírita, de certo modo, é a chave da ciência espírita. Por quê? Porque nós lidamos com o invisível. Nós só temos o que os espíritos falam. E isso é super importante, porque nós não podemos acreditar em qualquer pessoa. Nós temos que ter o nosso interlocutor, ele tem que nos oferecer uma certa credibilidade. E como é que eu vou saber a credibilidade de alguém que eu não estou vendo? Existem médiuns que são videntes, existem médiuns que são audientes, existem médiuns de enormes capacidades, mas e nós, grosso modo, que somos médiuns, sim, no sentido de sofrermos as influências dos espíritos, porque aí todos nós somos, mas não somos os chamados médiuns ostensivos.
E nós lidamos com a espiritualidade. Nós lemos livros psicografados, nós lidamos, nós recebemos mensagens. Então, nós lidamos com os espíritos. Como distinguir? Então, Kardec, didaticamente, professor, claro, didaticamente, ele divide os espíritos em 3 grandes ordens. Não é nada definitivo, apenas para fins didáticos. As divisões podem ser de outra forma, de outro jeito. Ele preferiu dividir em 3 grandes grupos. Tá? Os chamados espíritos imperfeitos, os chamados bons espíritos e o que ele chamou de espíritos perfeitos. E ele vai a uma gradação. Então, cada agrupamento desse tem uma característica básica. Eu nem vou falar dos espíritos perfeitos. Nós estamos tão longe dessa qualidade de perfeição que nós vamos falar daquilo que está mais pé no chão, próximo de nós. Os espíritos imperfeitos e os espíritos e os bons espíritos. E é curioso, e aí ele vai graduar, né, os espíritos imperfeitos em 5 grupos, tá? Os bons espíritos em 4 grupos, e os espíritos perfeitos, a primeira ordem, num grupo só, são chamados espíritos puros, atingir o máximo de grau de perfeição que um espírito pode atingir. E é curioso, porque a diferença de espírito imperfeito para bom espírito não é intelectual, é moral. Porque nós podemos ter espíritos imperfeitos de altíssima intelectualidade e bons espíritos com uma intelectualidade mais baixa. Isso é fácil a gente ver, porque a gente vê aqui no nosso mundo. Nós estamos vivendo um momento aí de uma pandemia. Segundo Dr. Bezerra de Menezes, numa comunicação que está lançada no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco, numa reunião de espíritos, trabalhadores da seara espírita, socorristas, Dr. Bezerra de Menezes dá uma mensagem, está lá no livro textualmente, que esse vírus que hoje nos assola foi criado em laboratório. Está claramente dito isso. Não estou inventando história nenhuma, não estou entrando em política, que eu odeio esse negócio, eu não quero nem saber desse tipo de discussão. Claro que eu tenho as minhas tendências, mas detesto qualquer tipo de discussão e respeito todas as correntes de pensamento, mas sem querer entrar nessa história. Tá? Claramente está dito por um espírito de ordem extremamente superior, que é o Dr. Bezerra de Menezes, que esse vírus foi criado em laboratório. Se ele foi solto propositadamente ou não, isso ele não diz, mas de alguma forma é um ato de irresponsabilidade. Se é uma irresponsabilidade criminosa ou se é um crime, bom, aí a gente não tem capacidade de avaliar, porque essa informação a gente não tem. Mas vamos lá, vamos falar na intelectualidade. Então, existem, não é só na China, não, nos países adiantados, vários laboratórios trabalhando sobre essas questões dos vírus para uma possível guerra bacteriológica. Isso a gente sabe de muito tempo, não é filme de ficção. Pois bem, para fazer isso, para poder mexer lá na estrutura de um vírus, há que se ter um conhecimento incrível de biologia, de microbiologia, ou seja lá que nome se possa dar a esse tipo de ciência. E para se criar uma vacina também. É a mesma quantidade de conhecimento. É a mesma, digamos, tecnologia. Um para criar o vírus, outro para combater o vírus. O conhecimento intelectual é o mesmo. O direcionamento é que é diferente. E é isso que caracteriza os espíritos das ordens. Espíritos imperfeitos, forte influência da matéria. E aí, vai brilhar um pouco meus óculos aqui por causa da luz, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Isso caracteriza um espírito imperfeito. Então é foco.
predominância da matéria. Ele vai em cima daquilo que lhe é tangível. E aí vem o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhe são decorrentes. Então, uma predominância de um país sobre o outro, uma predominância de uma pessoa sobre a outra, isso caracteriza, ou de um grupamento de pessoas sobre os outros, isso caracteriza o espírito imperfeito, muitas vezes altamente intelectualizado. Não pensemos que são espíritos sem intelecto. E aí daqui a pouquinho a gente vai ver as gradações. E aí vamos para o segundo grupo, que é o grupo da segunda ordem, que é o grupo dos bons espíritos, onde a gente vai ter predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, e os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Ou seja, nem todos têm saber, mas têm qualidades morais, têm foco. Então, o espírito imperfeito, os espíritos imperfeitos, eles focam nos bens. Vamos fazer assim, sem querer fazer trocadilho. Nos bens que podem produzir. Os bons espíritos focam no bem que ele pode realizar. Um procura os bens, outro procura o bem. Como é que a gente vai ver isso? Como é que vamos então descobrir isso? Pelo foco. Então, quando você aqui, e isso é importante, porque nós lidamos com espíritos o tempo todo. E muitas vezes nos associamos a eles. E quando nos associamos a eles, criamos conexões. Nosso cérebro é um dínamo de energia. Nós nos comunicamos por campos magnéticos. Nosso cérebro funciona à base de impulsos eletroquímicos. E onde existe eletricidade, existe campo magnético. E esse campo magnético ele tem uma frequência vibratória, em hertz, medida. E essa frequência vibratória é dada pelos nossos sentimentos. E nós conectamos campos magnéticos com campos magnéticos. Então, se eu tenho um sentimento de ódio, se eu tenho um sentimento de raiva, eu vou conectar com os campos magnéticos da mesma frequência, sejam eles de encarnados ou de desencarnados, porque o desencarnado também pensa. Também pensa e também emite. E aí nós fazemos conexões, e essas conexões ampliam. Já percebeu quando a gente está em algum estado, normalmente mais pro triste, mais pro deprimido, coisa chata, parece que vai potencializando, é mesmo, é chato, né? Nossa, isso é tão difícil, isso é tão complicado, e aí isso vai potencializando, porque a gente caiu no campo magnético, com a nossa frequência, do pessimismo, e isso amplia, e quando a gente está também num estado de melhoria da nossa vibração, também nós vamos ser ampliados, e aí a gente vai entrar nas faixas mais elevadas. Então, ou a gente está na faixa da perturbação, ou a gente está na faixa do socorro. Vai depender da mente. Onde está a tua mente, está teu coração. Onde está a nossa mente, está o nosso coração. Então, esse tipo de espírito que está buscando desenvolver lá na biologia, desenvolver-se lá na biologia para criar uma guerra bacteriológica, um vírus de alto poder de destruição, ele tá numa determinada conexão. E essa conexão não é boa. E aquele que está focado numa ajuda, num crescimento, ele está numa outra conexão. Um exemplo claro disso é o Dr. Sebi. Porque até pode estar focado na produção de uma vacina que possa eliminar ou diminuir os danos do vírus, mas com fins financeiros. E aí continua sendo espírito imperfeito, porque ele está buscando um remédio ou está buscando uma solução para uso próprio, benefício próprio. Então aí a indústria farmacêutica é a indústria que mais produz, ganha mais dinheiro que o tráfico de droga. Mais dinheiro que a indústria de armas. E agora, nesse momento aí, uma vacina dessa custa 12, 10, 15 dólares, 20 dólares até. Veja quantos bilhões vão rolar aí de dinheiro nesse mundo aí
dos laboratórios. E aí a gente vai se lembrar de Dr. Sabin, com a vacina da poliomielite. Dr. Sabin quebrou a patente. Ele não aceitou ter direitos autorais sobre a patente. Foi dito, mas você podia ganhar uma fábrica, você pode ficar milionário, multimilionário, com a patente da sua vacina. O que ele disse? Eu não criei uma vacina para ganhar dinheiro. Eu criei uma vacina para salvar vidas. E salvou milhões de vidas, além de outras que deixaram de ter a poliomielite e ficarem lesionadas. Ele quebrou a patente. Ele não criou uma vacina para ganhar dinheiro. Percebe o que é foco? Foco é isso. Um outro espírito incrível, Dr. Albert Schweitzer. Dr. Albert Schweitzer era na primeira metade do século passado, quando jovem, um pianista incrivelmente talentoso, pianista clássico, com futuro na música clássica aberto para ele. E ele, um determinado dia, leu uma revista sobre uma doença tropical que estava dizimando populações na África subsaariana. E ele sente um aperto no coração. Ele sente um aperto no coração. E aí o que ele faz? Vai tocar piano lá? E adiantava? O que adiantava? O que ele sabia fazer? Tocar piano. Vai tocar piano para ajudar em quê? Aquela população. Ele foi estudar medicina. Olha que coisa curiosa, ele foi estudar medicina para poder se formar e isso ocorrer àquelas pessoas. E aí na faculdade de medicina, e as coisas começam, as conexões começam a surgir. Ele encontra uma colega de estudos que fazia enfermagem, e eles ambos eram evangélicos, ditos protestantes, e eles se apaixonam, e ele vai com a sua esposa, quando se formam, vai com a sua esposa lá para aqueles países da África subsaariana e monta um hospital. E aí sabe o que ele faz? Ele começa a vir na Europa com regularidade para fazer concertos e palestras para arrumar verba para o seu hospital. E sabe o que aconteceu com ele durante a Segunda Guerra? Foi preso. Olha que coisa de doido pelos alemães. E ganhou o Prêmio Nobel, em 1954. Outra, Nobel da Paz, outra personalidade do século passado, tão conhecida nossa, Chico Xavier, mais de 400 livros publicados, psicografados, milhões de exemplares. Se tivesse usado direitos autorais, teria ficado multimilionário. Não ficou com um centavo dos direitos autorais. Um centavo. Doou todos os direitos autorais. Aí você pode dizer, poxa, mas é livro de espírito, então ele não tem direito a direito autoral. Desculpe a redundância. Tem sim. Tem sim, porque, segundo as normas de publicação, espírito não pode ser responsável. Você não pode responsabilizar um espírito pelo que escreveu, você tem que responsabilizar alguém. Então é o médium que está lá, é o nome dele que está lá. E ele pode receber por isso, poderia querer receber por isso, e muitos recebem por isso. E eu não vou entrar nessa história. Aí é a importância, aí é o foco na matéria. Doou para obras de caridade, para a FEB, para instituições outras. Então nós estamos falando de foco. De foco. Então o que caracteriza um bom espírito? Foco no bem. O que caracteriza o espírito imperfeito não é mal, nesse sentido. Tem uma propensão. Por quê? Porque se ele foca na matéria, ora, tudo aquilo que é matéria é escasso e é transitório. Então, daí surge egoísmo e orgulho. Porque surge exatamente da busca da posse. Que são sentimentos naturais que nós temos, mas que se sobrepõem, que extrapolam os limites. O que é o egoísmo? O egoísmo é o instinto de sobrevivência. Mas quando ele extrapola, quando a minha sobrevivência é maior ou é mais
importante do que a sobrevivência do outro, eu estou sendo egoísta. Farinha pouca, meu pirão primeiro, já dizia um ditado popular, já diz um ditado popular. E o orgulho, importância da personalidade. É claro que a gente tem que ter consciência da nossa personalidade, mas quando isso extrapola e passa a eu achar que por eu deter algum tipo de capacidade intelectual ou financeira ou de destaque, eu tenho mais direito que os outros, isso extrapola para o orgulho. E isso é mau conselheiro. Egoísmo e orgulho são duas crença, porque é crença, tá? Que estão lá no nosso inconsciente quando a gente se acha melhor do que os outros, ou mais importante que os outros, ou tem mais direito que os outros. Isso é crença, porque a gente não é. Então acredita que é e age como se fosse. Isso é a característica do espírito imperfeito. Tem essas duas crenças arraigadas, que o Emmanuel chama de chagas espirituais. Chagas. Porque só nos levam a tomar decisões equivocadas. Mas ainda assim existem gradações. Nós vamos ter, dentro dos espíritos imperfeitos, os maus. Muito maus mesmo. Não tem essa história de menos bom. De vez em quando algumas pessoas falam, é menos bom. Não tem menos bom, é mau. Se faz com intenção e com prazer, não é menos bom, é mau. Tem prazer em fazer o mal. Tem prazer. Né? E a gente está vendo aí muita gente com esse tipo. Né? Desvia uma vacina, desvia a verba da saúde, desvia a verba da educação para uso próprio. Uma pessoa que faz isso é má. Uma pessoa que faz isso é má. Ela não é menos boa, não. Ela é má. Eu não vou entrar em outras considerações, porque aí a gente vai encrencar. Mas uma pessoa que faz isso é má. Uma pessoa que produz um vírus para dizimar a pessoa, para matar a gente, ela é má. Ela não é obrigada a fazer isso. Ela faz porque ela é má. Então nós vamos ter os espíritos maus. Tem prazer em causar o mal. Sim, tem prazer em causar o mal. Depois nós vamos ter umas outras gradações. Tá? Espíritos levianos, maliciosos e refletidos, zombeteiros, se metem em tudo. Sabe onde esses espíritos levianos e maus andam? Com muita frequência? Nessas madames que nós vemos aí pelos postes. Tá? Traz a pessoa amada em 3 dias, faz e desfaz qualquer trabalho. Ali nós temos esse tipo de espírito. Zombeteiro, leviano, se mete em tudo, dá palpite em tudo, fala sobre tudo. Absolutamente leviano. Até consegue alguma coisa, dependendo da sintonia, sim. Mas cuidado. Cuidado. Eu sei que eu vou mexer em casa de marimbondo. Cuidado quando você se mete com cigana, com adivinhações. Cuidado. Porque o que vai determinar o espírito com o qual você vai lidar, porque essas pessoas são médiuns, é a sua intenção. Então, cuidado com a sua intenção. Eu não estou dizendo que não existe, não. Até porque existe. Mas com certeza, você não vai ter lá na Madame Fulana de Tal, que faz e desfaz qualquer trabalho, traz a pessoa em 3 dias, a pessoa amada em 3 dias. Você não vai ter ali Emmanuel, você não vai ter ali Dr. Bezerra de Menezes, você vai ter ali alguém. E cuidado com a parceria que você vai fazer com esse alguém. Eu me lembro do filme Poderoso Chefão, Don Corleone, interpretado magistralmente pelo Marlon Brando, acho o maior ator de todos os tempos, que tem uma passagem que vai uma pessoa lá, estou falando aqui de memória, e vai pedir um favor a Don Corleone. E aí ele diz, eu faço. Mas você sabe que um dia, que eu não sei quando vai ser, não sei nem se vai existir esse dia, eu também vou te pedir um favor. Olha só, faz pacto com o mafioso. Ele faz. Mas um dia, que você não sabe qual é, nem sabe o que ele irá pedir, ele irá te pedir. É esse pacto que muitas vezes a pessoa faz quando se mete
numa história dessa. Então, qual é a tua intenção? Se a tua intenção é desfazer um casamento, é prejudicar um colega de trabalho para ter uma promoção, cuidado. Você não está se metendo com espíritos elevados. Até porque a sua intenção não é boa. Então, olha para a tua intenção. E aí, pela tua intenção, você também vai fazer uma autoavaliação de que tipo de espírito você é. Onde é que está teu foco? Você quer aparecer ou quer servir? Essa é uma pergunta que a gente tem que olhar para o espelho e fazer. O que você está querendo fazer hoje? Como é que vai ser teu dia? Que tipo de espírito vai estar me acompanhando? Porque vai depender do meu foco. Eu estou aqui fazendo uma palestra. Eu tenho certeza. E se não tivesse, não faria, que eu estou sendo sustentado por uma espiritualidade que quer ajudar na divulgação da doutrina espírita e vai me ajudar a me fazer da melhor forma possível, superando as minhas inúmeras imperfeições, muitas vezes, orientando o meu pensamento. Porque o meu foco é divulgar a doutrina espírita. Mas poderia ser aparecer. E se fosse aparecer, já não era lá essa grande coisa. Mesmo que não tenha envolvimento financeiro, mas pode ser que eu queira aparecer. E se eu quiser aparecer, eu já não vou estar com o mesmo tipo de companhia. Então, onde é que está a minha mente? Onde é que eu estou? Onde é que está meu foco? Isso me caracteriza com o quê? Claro, a maioria de nós aqui nesse planeta é de espírito imperfeito. Sabe por quê? Porque existe uma categoria de espírito imperfeito, que é a última categoria, que é muito curiosa. Não é a última, mas ela acaba sendo a última, que é a 7ª classe, que a 6ª classe é para cá e para lá. São os espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Olha só que coisa curiosa, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. São neutros, ou seja, são omissos. Omissão. Porque quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, a gente é omisso. Ah, não, isso pode me dar um prejuízo. Você vê uma injustiça, você é omisso. O bispo Desmond Tutu, da África do Sul, ele diz: quando você vê uma injustiça e não faz nada, você está fazendo um pacto com o injusto. E isso é muito importante que a gente veja. A gente é omisso. A gente não vai na reunião do condomínio, porque é algo por reação, e deixa as outras pessoas decidirem pelo condomínio, e a gente se aborrece depois. Ah, por que você não esteve lá? Isso é omissão. A gente, quando vota, às vezes vota no amigo, ou vota em alguém que pediu para votar em alguém, não sabe nem quem votou, e você está dando lá uma procuração para uma pessoa agir em seu nome por 4 ou 8 anos, se for senador. Não sabe nem quem votou. Ah, mas fulano pediu. Ué, você investigou? Quer dizer que a gente erra? Claro. Eu estou arrependidíssimo de alguns votos que eu dei. Arrependidíssimo, mas eu os dei com consciência. Eu fui enganado. É diferente, porque eu também não tenho bola de cristal. Aquelas pessoas que levaram meu voto, algumas delas me enganaram. Simplesmente isso. Mas a minha consciência está tranquila de que eu procurei escolher o melhor. É que o problema é que às vezes a gente não consegue escolher o melhor. Acaba ficando com o menos pior. Mas é omissão quando a gente não escolhe. Aí vai lá e vota em branco. Mas vai reclamar de que se você vota em branco, você está sendo omisso. Ah, mas nenhum dos dois, nenhum dos três. Então vamos levantar uma bandeira para mudar isso. Mas você vai votar em branco? Você vai votar neutro? Vai votar lá? Você está sendo omisso. Isso é um neutro. Nem bastante bom para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Nem suficiente mal para fazer o mal. E aí talvez esteja o grande grosso da humanidade, pelo menos na minha avaliação. E na segunda ordem, às vezes até se destacam. São seres humanos com problemas, com dificuldades homéricas. Madre Teresa de Calcutá, na sua biografia, não é romance nem nada não, nas suas cartas, tem um filme. Eu vi aqui na TV a cabo.
As Cartas de Madre Teresa. Não achei mais esse filme. Gente, é preciso ver esse filme. Eu devia ter gravado, guardado. É preciso ver esse filme. Porque Madre Teresa, ela tinha um orientador espiritual, que era um pároco da sua paróquia, né? Pároco da paróquia. Padre com o qual ela tinha uma relação e era seu orientador espiritual. E o arcebispo lá da Índia. E ela escrevia cartas para eles. Essas cartas ficaram guardadas. E essas cartas vieram à tona no processo de canonização. E é muito curioso, porque Madre Teresa, ela tinha convicção que Deus tinha abandonado ela. Ela não era descrente, não. Mas ela achava que Deus tinha abandonado ela. Mas ela nunca abandonou o trabalho. Olha que coisa fantástica. Porque era tanta dor, tanto sofrimento, tanta miséria que ela lidava, que aquilo mexia com ela por dentro, e ela não entendia como é que Deus permitia que aquilo acontecesse. Então ela achava que estava abandonada por Deus. Está nas cartas dela. É interessante, ela era uma angustiada, não deixava passar para as suas lideradas. Ela se mantinha sem deixar passar para as suas lideradas. Mas ela tinha as suas inquietações espirituais. E nem por isso deixou de fazer o que tinha que ser feito. Era uma professorinha de inglês para as meninas ricas de Calcutá. E a Índia é um país que tem uma miséria horrorosa, mas também tem uma classe média enorme. É um país com mais de 1 bilhão de habitantes, com 200 milhões de classe média e rica. É maior que o Brasil em termos de classe média e rica. Então existe muita riqueza na Índia, apesar de também existir muita pobreza. A desigualdade é horrorosa. Mas existe muita riqueza e ela dava aula de inglês para meninas ricas, até que ela toma contato com aquela miséria. E sabe o que ela vai fazer? Parecido com o Dr. Albert Schweitzer. O que ela podia fazer? Freira, religiosa, dando aula de inglês. Ela vai estudar enfermagem. Ela se torna uma técnica de enfermagem. Aprender a fazer curativa, primeiros socorros. Ela vai estudar para ajudar. E depois ela vai se meter lá. E ainda arruma encrenca, porque a Índia é um país hindu, uma grande forma hindu, ainda arruma encrenca com os líderes do local lá, pelo fato de estar ajudando. E aí os espíritos bons, eles são divididos em gradações. São os bons, porque mesmo não tendo grande intelecto, grandes potenciais de intelecto, o que fazem, fazem para o bem, e nunca se metem a fazer aquilo que não sabem. Os de sabedoria, que são espíritos que buscam cada vez mais o conhecimento, e quando usam para o bem, e aqueles que estão muito próximos, que já estão na última categoria, na penúltima categoria, que são os chamados espíritos superiores. Esses reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. São esses espíritos que são os responsáveis pela codificação. E aí a gente vai ter a primeira ordem, os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E nesse caso, a gente teria aí como referência Jesus, o único aqui no planeta. Os demais, quando muito, bons espíritos e, mais raramente, os chamados espíritos de sabedoria. Então, na nossa relação com o mundo espiritual, é importante que a gente tenha em mente a escala espírita, ia me faltando a palavra, que Kardec diz basicamente a chave. Porque se eu lido com espíritos, eu tenho que saber que tipo de espírito é. E eu ia deixando passar nos espíritos imperfeitos, os chamados pseudo-sábios. Isso é uma praga. Por que são os pseudo-sábios? Esses são perigosíssimos. Deixa eu pegar aqui.
Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Esses são um perigo para nós espíritos. Geral, os chamados pseudo-sábios. E olha, vou nem dizer onde estão. Acho que vocês já descobriram onde estão esses espíritos, que parecem saber mais do que sabem, distorcem tudo, são extremamente prolixos. E Kardec fala sobre isso no livro dos Médiuns, da identificação dos espíritos pelas mensagens, que a prolixidade é uma das características dos espíritos que não tem muito o que dizer. E aí enche de palavra complicada, enche de palavra difícil, aquilo que ele poderia dizer em dois ou três parágrafos. Quer ver um espíritos de... Quanto mais elevado o espírito, maior poder de síntese. Porque eles têm mais o que fazer. Então eles são muito sintéticos nas suas mensagens. Um dos grandes sintetizadores de mensagem é Emmanuel. Quando a gente pega esses livros de Emmanuel, de mensagens, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e os outros, ele pega um trechinho do Evangelho, de uma passagem de uma carta, faz uma análise tão profunda, tão minuciosa, em 2 páginas, uma folha, que a gente fica... Quem faz preparo na casa espírita sabe disso. Meu Deus do céu, onde é que eu começo? Porque tem tanta coisa aqui. Em algumas linhas, ele consegue sintetizar. Outro espírito que eu admiro muito, um dos espíritos que eu mais gosto, porque ele é muito direto, muito franco, muito direto e objetivo. Irmão José. Os livros dele são pequenos, acho que ele não tem livro grande, não. São pequenos, são mensagens. Mas o que tem ali de conteúdo é um escândalo de importante. Em linhas. Enquanto outros escrevem tratados, quando você vai ver, não tem nada. Ou quando não distorcem. Uma das características dos pseudo-sábios são os chamados sofismas. Partem de algo conhecido e real para criar algo que não é a realidade. Preciso dizer onde estão? Será que estão no espelho quando a gente se olha? Tomara que não, porque cada um vai dar conta da sua administração, como diria Jesus. Mas a gente lida e a gente é influenciado o tempo todo. A quem eu estou permitindo me influenciar? A quem? Que tipo de espírito eu estou convidando para me influenciar? Porque influenciar, a gente influencia o tempo todo. Encarnados para desencarnados, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado, a gente está o tempo todo se influenciando. Quem eu estou convidando para ser minha companhia espiritual? Para isso serve o estudo da escala espírita. Agradeço a atenção de todos. Rogo a Deus que tenhamos a sabedoria de saber escolher aqueles que estamos convidando para serem nossos mestres, orientadores, companheiros e influenciadores. E, para encerrar, a nossa prece. Rogando a Deus Pai, a Jesus Mestre, Mãe Maria, espiritualidade generosa e amiga. Agradecidos pela oportunidade do estudo, do trabalho, rogando, Senhor, as Tuas bênçãos para o mundo que estamos vivendo. Um mundo com muita complexidade, com muita dificuldade. Senhor, a gente precisa de ajuda. Nossos governantes precisam de ajuda. Não precisam de críticas, precisam de ajuda. Que Ismael, nosso anjo guardião, no nosso país, da pátria do Evangelho, possa estar fortalecido em Ti, Jesus. Ele e sua falange, para neutralizarem o mal que tenta dominar o nosso país. Rogando então, Senhor, que possa nos dar a permissão necessária para encerrarmos
essa atividade de estudos de hoje da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Graças a Deus, muita paz. Obrigado a todos pela atenção.